Olá, sejam bem-vindos ao De Bem Comigo. É a primeira edição do nosso De Bem Comigo, esse novo canal, esse novo videocast, podcast que vai levar para você saúde, que vai levar para você informações, mitos e verdades, e a gente vai conversar sobre bem-estar, sobre o que te faz bem, o que faz bem pra você, né? Você que está nos assistindo no YouTube, que está nos ouvindo no Spotify, muito obrigado pela audiência de todos vocês. Eu sou Aécio Mac e a partir de agora, De Bem Comigo. Então você já se inscreve aqui no nosso canal, no De Bem Comigo, aqui nos estúdios Viva, dá aquele like, compartilha, porque hoje o assunto é bem interessante, porque a gente vai falar sobre toda essa parte, né? De garganta, nariz, boca, enfim, a gente vai falar hoje sobre, como é que eu posso dizer? Você já ouviu falar aquela palavra assim, otorrinolaringologista, que o pessoal fala correndo? Pode abrir câmera aqui, ó, que eu já tô com o meu convidado de hoje aqui, doutor Guilherme. Eu posso falar só Guilherme ou você quer que eu fale Guilherme Costa e tal? Como é que você quer ser apresentado, doutor? Só Guilherme, tá? Só Guilherme Otorrino. Guilherme Otorrino, seja bem-vindo, doutor. Apresente-se para quem tá em casa nos assistindo. Quem é você? Olá, pessoal. Prazer estar aqui com vocês, Aécio, no Viva Estúdios. Me chamo Guilherme Castro Alves, sou otorrinolaringologista, formado pela Universidade Selma em 2016, me tornei otorrino pela Clínica Otos em Imperatriz, encerrei minha residência no ano de 2021 e desde então estou aqui em São Luís e no interior do estado, ajudando as pessoas a ter melhor qualidade de vida, qualidade de sono, qualidade respiratória, falarem melhor, respirarem melhor e ficarem sem tontura também. Muito bem. Aí me responde, essa área de atuação, você sempre quis ou você se apaixonou no meio da faculdade e decidiu, vou ser otorrinolaringologista, essa palavra que as pessoas têm dificuldade de falar? Boa. Primeiro, quando eu entrei na faculdade, eu queria ser médico. Independente. Eu não lembro quando na minha vida surgiu isso dentro do meu coração, mas sabe quando você tem certeza que nasceu para fazer aquilo? Sim. Então, eu nunca tive dúvidas. Tive outras oportunidades, tanto é que antes de ser aprovado no vestibular de medicina do Selma em 2010, eu tinha passado para engenharia da computação na UEMA. Nossa, assim, bem igual, né? Tudo igual. Talvez hoje eu estivesse no Vale do Silício, trabalhando por lá, na Meta, na Alphabet, com enfim. Elon Musk. Talvez. Já pensou? Tava fazendo um foguete, né? Quem sabe? Fazer um foguete dando ré. Enfim, mas foi uma oportunidade, mas eu tinha aquilo no meu coração, eu queria ser médico. Uhum. E então, aquilo já fazia zoada na tua cabeça? Já, desde criança, sempre. Eu assistia no Discovery Channel aqueles documentários. Legal. Falei, não, aquilo ali que eu quero fazer. E nunca tive dúvidas dentro do meu coração que era aquilo que seria a minha vida. Ou porque, Guilherme, que a gente vai mudando, né? Toda criança, tipo, meio no começo, meio que induzida pelos pais, né? A gente não ouve ninguém falar assim, eu vou ser jornalista, eu vou ser, sei lá, eu vou ser artista, eu vou ser arquiteto, ou eu vou ser o cara da computação. A gente não ouve isso, a gente ouve sempre a questão, né? Ou você é advogado ou você é médico. O mundo estaria cheio se todos os pais conseguissem fazer aquilo que eles botaram na cabeça dos filhos, estava cheio de médico e advogado, né? Na sua família, tem algum médico? Como é que foi isso? E realmente partiu de você e tinha algum exemplo ou não? Era só mesmo a questão do legado dentro de você? Isso mesmo, não tem nenhum médico, antecessores. Então é só você? Somente eu e hoje minha esposa. Né? Que ela formou junto comigo na faculdade. Aí meio que a filha já tá ali no caminho também. Ela disse. Já compraram aquele negocinho de brinquedo pra ela? Ela que pediu, não foi a gente que... Papai, compra uma faquinha pra eu cortar aqui já as barriguinhas. Não, ela já tem o plantão dela. Já tem um plantão. Aí ela chega com as bonecas, tem a fila das bonecas, tem as fichas. Isso e ótimo. cada boneca tem um nome. Cada boneca tem um problema, cada boneca tá com o nariz pior do que a outra. Olha, essa daqui tem que tomar vacina. Não, esse aqui é só a gotinha na boca. Não, essa aqui está despachada. Essa daqui tem que operar. Essa aqui tá... Abre e fecha. Não presta mais pra nada. Não, e ela fala, essa aqui tem que ficar internada. Outro dia eu fiquei até preocupado com uma das bonecas, que ela passou uma semana internada. A boneca. Ficou. Nossa, imagina o valor desse plano. Nossa. Sabe, dessa boneca. Caríssima, né? A conta do hospital deve ter ficado bem alta. Muito alta, mas... Ainda bem que não foi eu que paguei essa conta. Mas, gente, hoje o nosso assunto... Pode botar no telão, Lucas, e preencher tela aí. A gente vai falar hoje no nosso programa, no nosso primeiro De Bem Comigo com o Dr. Guilherme, que a gente vai falar o que é um otorrino, né? Que a gente ouve muito falar sobre esse profissional, mas a gente só alerta
para ele quando a gente está numa situação muito complicada, né? Todo congestionado, ou então tonto, porque o labirinto ali, né? O cristal do labirinto, você tá ali com labirintite, tá tonto, ou então com um outro problema muito mais grave. Aí você lembra que existe esse profissional, esse cara que a gente diminuiu o nome para otorrino, porque ficou mais fácil de falar do que otorrinolaringologista. Pior antigamente, que a oftalmologia, ela estava dentro da nossa especialidade. Como assim? Sério isso? Era oftalmo-otorrinolaringologista. Caramba, era muito difícil falar, não vou nem me atrever. Cresceu de uma maneira absurda e se tornou uma especialidade com outras subespecialidades. Meio que tipo assim, a cabeça toda ali, os olhos, nariz, boca, ouvido, tudo junto. Isso, não só pela proximidade anatômica, mas pela intercomunicação que todos esses sistemas têm. Então, por exemplo, quando a pessoa está com uma sinusite, ela pode sentir dor no fundo dos olhos. Nossa, quando ela está tonta, ela vai ter uma turvação visual, um nistagmo, o olho começar a tremer. Então, tudo aquilo ali está próximo. Mas esse negócio de tremer o olho aqui no Maranhão é raiva. Depende muito do olho. Se for no olho direito ou olho esquerdo, é raiva, entendeu? Mas não é verdade, é outra coisa, né, doutor? Isso aí é só um mito, né? E dentro da nossa especialidade, algo que é muito importante, essa interconexão, porque você pode estar com um problema na garganta e esse problema está sendo originado de dentro do seu nariz. Por exemplo, hoje eu atendi uma criança de 11 anos que ele estava com a rinite atacada, estava com sinusite e ele estava com otite média, porque a secreção que estava dentro do nariz acabou indo para dentro dos ouvidos e por isso ele estava tonto. Meu Deus do céu. Olha só a cascata, né? E voltando até aquela história de onde surgiu o amor pela otorrinolaringologia, primeiro, porque normalmente nas faculdades de medicina você não tem a cadeira específica de otorrino. Você vai aprendendo a fazer... É tipo oftalmo também, não tem a específica. Não tem, né? Algumas faculdades estão estudando implementar, mas por questões próprias mesmo, dá um apoio ali. Mas você aprende às vezes a olhar o ouvido na faculdade, aprende a olhar a garganta, fazer horoscopia, entende ali superficialmente sobre a tontura. Para você ser um clínico geral ali, isso, né? Para ir lá pro postinho ali, no começo. Na emergência enfim. Tal. Passar de pirona, né? E assim, quando a gente pensa na especialidade, é realmente um mundo à parte. Tanto é que alguns brincam que já não é mais medicina. Sim. Eles falam brincando. Mas porque realmente é um mundo à parte, assim como a oftalmo, a ortopedia. Então são áreas de grande abrangência e de uma profundidade muito grande, porque a gente está falando aqui de uma anatomia em 3 dimensões, de proximidade milimétrica. E a gente também está falando de uma forma, né? Eu vou falar de uma forma bem grotesca, mas a gente está falando de uma parte do corpo onde dificilmente você consegue, por exemplo, com um corticoide, com um determinado remédio, resolver essa inflamação se não for algo muito específico, porque é uma região muito complicada de ser acessada. Então a gente sabe que os seios da face, né, ou essa parte toda aqui, ela é muito difícil. Me corrija se eu estou falando alguma bobagem. É verdade. Mas é muito difícil de você acessar. Então precisa de um especialista de fato que cuide disso com muita atenção, né? Isso. Falando sobre os seios da face, nós temos diversos seios da face. Temos aqui os seios maxilares, o seio frontal, em cima, no teto do nariz, os seios etimoidais, e no meio da cabeça, o seio esfenoide. E eles são conectados à cavidade nasal. E aí, quando ocorre uma obstrução, seja pela gripe, e depois juntando uma secreção purulenta, formando a sinusite, você tem aquele espaço que já é milimétrico obstruído. E aí você tem que criar meios de que aquela secreção saia dessa região e tome um rumo natural. Não sei se você sabe, em média um adulto produz cerca de 500 ml de muco, de catarro todo dia. Nossa. Isso é um adulto normal, fora da gripe, fora da sinusite, da rinite. Isso é normal. Normal. Aí vai do nariz e dos seios da face para a cavidade nasal mais posterior e a gente deglute achando que é só saliva. Mas é catarro. E é só o muco natural do processo de autolimpeza do nariz. Normal. Aí quando você está gripado, você vai aumentar essa quantidade absurdamente, da mesma forma nas crises da rinite. Tanto é que tem criança que às vezes tá com sinusite e começa a evacuar com secreção purulenta. O próprio catarro que está descendo ali, está deglutindo e está saindo. Então não é muito incomum a gente ver isso acontecer. Aí as famílias já começam a achar que está evoluindo para um outro problema. Entendi. Não, é tanto catarro que a pessoa não conseguiu digerir.
Então tá saindo pelas fezes, né? Doutor, existe cirurgia, por exemplo, a pessoa tá com muito muco nessa... Como é que chama o nome? A gente fala na fronte. Como nos seios da face. Nessa região aqui, na região frontal. Sim, frontal. Isso. Existe isso, é verdade que uma vez eu vi isso, não sei se era verdade lá, não sei se era fake, de uma pessoa que precisou fazer uma cirurgia para drenar a quantidade de muco que estava na região da face, é verdade? Sim. Existem duas possibilidades para isso. A primeira, quando a sinusite aguda tem uma complicação. Certo. Quando, por exemplo, aquele catarro que está no seio frontal ou no seio etimoide e vai para dentro da região ocular, e aí começa a fazer ali um abscesso. E aí você tem que drenar. Ou quando está vindo aqui para a região externa, ou quando você percebe que está indo para caixa craniana, então ali é um perigo, um risco para a vida daquela pessoa. E aí você tem que fazer uma drenagem. Aí é algo emergencial. A segunda situação é quando a pessoa tem uma sinusite crônica, que aí, normalmente, as sinusites crônicas estão associadas a alterações genéticas. Por exemplo, a fibrose cística, o pessoal chama de mucoviscidose, a doença do suor mais salgado, enfim. E aí o que acontece? A pessoa tem aquele muco mais grosso, ele não consegue ser drenado. E aí começa a ficar preso. Ou então, quando a pessoa tem pólipo nasal, que vai lá e obstrui a drenagem. Entendi. E aí você tem que fazer a cirurgia para poder desobstruir e depois drenar. Então, Como é que é feita essa cirurgia? Pelo nariz? Faz um pontinho? Isso. Quando não tem complicação, quando não há complicação, é tudo por dentro do nariz. Certo. São pinças pequenininhas. Nem com a tecnologia hoje em dia, né? Nós temos endoscópios nasais que vão... Nossa, é fantástico, é magnífico esse tipo de procedimento. Agora, quando está associado a complicação, não. Aí, às vezes, você tem que ter um corte externo por dentro da boca, ou aqui embaixo dos olhos. Depende da área que foi acometida. Entendi. É isso, né? Vamos lá pro nosso próximo quadro aqui do nosso De Bem Comigo. O que vem agora, ô Lucas? Pode botar pra gente. É o Fala Que Eu Te Escuto dentro do nosso programa, que não é aquele programa lá da igreja, não é. É porque nesse quadro aqui, o nosso profissional vai responder perguntas que a gente separou da nossa, né, audiência ali, de pessoas que ficam jogando lá na internet. Então a gente sempre separa perguntas mais interessantes que são ditas, né, nas rodas de conversa, e hoje a gente vai desmistificar isso. Qual é a primeira aí? Bota pra gente, Lucas. A primeirinha de hoje é: doutor Guilherme, pode preencher tela, Lucas. Ouvir fone de ouvido em alto volume realmente pode causar surdez? Verdade ou mentira, doutor? Verdade verdadeira. Sério mesmo? Por isso que tem aqueles avisos quando você bota o fone, né, que isso pode causar, tá muito alto e tal. Sim, e aí a gente tá falando de perda auditiva induzida por ruídos. Independente da fonte, se é um fone de ouvido, se é um paredão, se é o trio elétrico, ou se é, por exemplo, a turbina de um avião, ou uma máquina, um motor. Então, há uma escala logarítmica, certo, em que mostra a intensidade do som com o tempo de exposição. Quanto maior essa intensidade, menor o tempo de exposição para esse som poder te causar uma lesão auditiva grave. Nós nascemos com um número limitado de células auditivas. E é verdade que elas não se recompõem, elas morrem mesmo? Verdade. Nós nascemos com cerca de 3 trilhões de células ciliadas. E elas começam a funcionar dentro da barriga das nossas mães. Por isso que os bebês conseguem reagir aos sons, aos estímulos, ao chamado dos pais. E quando nasce, ele reconhece a voz da mãe. Ao nascer, por conta já desse contato físico. Já está ouvindo a voz, já conhece todo mundo da família pelo convívio. Então, ali no 5º mês, a criança já está conseguindo ouvir praticamente tudo. E a nossa audição é a mesma, essas células são as mesmas ao longo de toda a vida. Eu costumo comparar, para os meus pacientes poderem entender, com as células que revestem a nossa pele, a nossa epiderme. Uma célula dessa, a cada 3 meses, ela se troca. Uma morre e nasce outra. Na questão da audição, não? Não, a plasticidade é muito baixa. E quando você tem a lesão de alguma dessas células, ela pode morrer ou ficar funcionando de uma maneira inadequada. E isso, somando-se ao longo das exposições, ao longo de milhares de dias das nossas vidas,
vão aparecendo com o tempo as alterações da acuidade auditiva da audição. E isso também pode ser relacionado a um uso indevido de medicamento, por exemplo, uma amicacina da vida? Com certeza. Existem medicações que chamamos de ototóxicos. A gentamicina também, algumas medicações que são utilizadas, como a furosemida, o próprio AS, se utilizado em doses muito altas. Pessoal, só um detalhe, que a gente não está falando que não é para usar, não é para não usar. Tá falando isso, a gente está só contextualizando, isso, né? Mas é importante que saibam que existem medicações que podem causar lesões auditivas irreversíveis. Mas isso tem que ser pesado. Eu já tive paciente que estava prestes a morrer com uma infecção urinária, uma pielonefrite grave. Ele estava internado na UTI, sobreviveu porque tomou a gentamicina em altas doses, mas saiu surdo. A minha mãe. Então... ela perdeu a audição por conta de uma infecção. E eles fizeram um uso exacerbado de amicacina, que é autotóxica, né? E ao invés de usar só um período, ela usou 3 meses. Ou seja, perdeu a audição. E isso levou ela a ter uma demência, né, já antecipada, isso com 56 anos. Isso é muito importante. Hoje em dia, a gente fala o seguinte: as pessoas precisam ouvir. O nosso cérebro, ele depende muito da nossa audição. E as pesquisas mostram a relação entre demência e perda auditiva. Uma pesquisa, na verdade, uma reunião que a Lancet fez, elencou os 14 principais causadores de demência. Desses 14, só 2 elementos, 2 fatores de risco eram corrigíveis, preveníveis, que eram a hipertensão e a perda auditiva. A hipertensão, você faz as medidas, toma as medicações, controla. A perda auditiva, para aquela pessoa que consegue usar o aparelho auditivo, consegue usar o implante coclear. Que é uma novidade, né? Muito recente, que você não consegue implantar, por exemplo, o implante coclear se você tiver alguma infecção. É a famosa cirurgia limpa, né? Você não pode ter nada no seu corpo, porque senão o implante não vai dar aquele resultado que ele precisa dar, não é isso? Isso é importante realmente falar, porque o implante coclear, apesar de ser um avanço muito grande, ele não é para todos os casos de perda completa. É importante entender o que foi a causa primeiro, em outro momento entender a viabilidade daquele nervo auditivo, porque se tiver uma neuropatia, aquele nervo não tiver viabilidade, não adianta implantar na saída do nervo, porque ele não vai conduzir a audição. Sim. E se há algum grau de infecção, também não, porque de certa forma é uma neurocirurgia. Você não vai querer trocar a audição por uma infecção. Jamais. Uma meningite, por exemplo. Então, algo que pode levar à morte do paciente. Então, tudo isso tem que ser pesado. Muito bem. A gente fala pra caramba, né? Pois é. Vamos pra próxima aqui. Pode preencher tela, Lucas. Vamos lá. Desvio de septo pode causar dor de cabeça. Tem muita gente que usa desvio de septo pra fazer cirurgia, né? Estética e tal, pra ajeitar o nariz. Mas a gente sabe que é pra ajeitar o nariz mesmo, a gente quer o septo, né? Mas ajuda. Se você conseguir fazer a rinoceptoplastia, você já utiliza aquele pedaço do septo que ia pro lixo como um enxerto para manter a estrutura do novo nariz. E assim, é um avanço muito grande, que você mata 2 coelhos com uma cajadada só. Você devolve a respiração adequada e ao mesmo tempo você entrega uma qualidade estética que as cirurgias antigas não entregavam. Você tem um nariz estruturado, durinho, porque nas primeiras técnicas, às vezes a pessoa no pós-operatório batia o nariz e ficava o nariz todo deformado. Meu Deus. Hoje em dia não, você utiliza esses enxertos, tá lá o nariz perfeitinho, durinho, faça sol, chuva, tá tudo no lugar. E pode dar dor de cabeça? Sim, mas nem todos os desvios de septo. Tá, não pode generalizar. Normalmente a dor de cabeça, que a gente chama de cefaleia rinogênica, traduzindo, dor de cabeça originada do nariz, ela é causada quando as estruturas do nariz estão tão apertadinhas lá dentro que começam a causar a dor. Comprimem os nervos, diminui a oxigenação daquela região, levando à dor. Essa dor pode ser no próprio nariz, na testa ou na cabeça. Então, é um dos vários tipos de dores de cabeça. Um deles pode ser causado, sim, pelo desvio de septo, normalmente desvios mais intensos. Entendi. Vamos pro próximo aqui. Que mais? O que mais temos aqui, Lucas? Quem ronca tem apneia do sono? Isso pode ser um tema nosso, tá? Apneia do sono, acho que é bem legal pra gente conversar sobre.
Nem todo mundo que ronca tem apneia, mas normalmente quem tem apneia ronca bastante. Então a gente tem que separar. Tem um ronco primário que é só aquele barulho. Você tá gripado, tá cansado, bebeu um pouco mais, tá um pouco mais relaxado, você vai emitir aquele som do ronco tradicional. Mas ali é pontual, no outro dia você já tá respirando normal, melhorou da gripe, controlou a rinite, ok. É só o ronco. Uhum. Agora, a apneia do sono é uma doença obstrutiva do sono. Uhum. E aí que é o problema. Quando a gente dorme, a gente tem que descansar. E para isso, a gente tem que estar relaxado. Num sono profundo, o nosso sono ele tem ciclos. 4, 5 ciclos ao longo da noite para que a gente tenha um sono de qualidade. E a pessoa que tem apneia, o que acontece? Ela começa a relaxar, relaxa tanto e para de respirar. E aí o cérebro, com o tempo, a gente tem aqui uma estrutura chamada tronco cerebral, ou tronco encefálico, que ele tem um monitor que se conecta ao arco da aorta, próximo ao coração. E quando ele começa a perceber que está desaturando, ele vai lá e te chacoalha. Aí você acorda. Voltou. Aí qual é o problema? Ao longo do tempo, a pessoa, de tanto roncar, esse sensor ele começa a ficar mais lento, ter menos resposta, e aí você começa a desaturar cada vez mais, você vai progredindo ali na tua doença obstrutiva do sono. Uhum. E infelizmente a apneia do sono é risco para infarto, para derrame e para morte súbita. Entendi. Principalmente os casos graves. Então, se você tem suspeita de doença da apneia obstrutiva do sono, é importante você procurar o otorrino para poder ser diagnosticado, porque isso pode salvar a sua vida. Muito bem, vamos para a última aqui, que a gente tem aqui, essa aqui é polêmica, Lucas. Eita, uso de descongestionantes, passou? De descongestionantes faz mal a longo prazo. Eita, tem gente que tem que botar uma gotinha antes de dormir. Eu tenho uma mania, eu boto uma gotinha em cada nariz antes de dormir, só, e não tem nada, só para botar, mania. Vamos parar com essa mania, por favor. Caramba. Vamos começar a lavar o nariz. Nossa, eu já lavei o nariz errado, quase que eu fico surdo. Mas a gente vai conversar sobre isso. Lavo tão bem da minha filha, mas tipo eu... É porque a gente tende a pensar que a lavagem nasal é só com seringa e garrafa. Nós temos outros... Também é. Nós temos dispositivos de baixo fluxo e nós temos dispositivos de alto fluxo, de alto volume, tá? A garrafa e a seringa são de alto volume. Nossa, eu acho um saco a garrafa. Porque, tipo assim, você tem que encher a garrafa, aí depois você vai botar, aí você tem que dissolver aquele sachê. E se você for comprar soro, o soro tá muito caro. Aí fica naquela polêmica, a água tá gelada, não tem que estar água a temperatura ambiente, enfim. Porque assim, quando a gente fala de garrafa e seringa, normalmente a gente indica para uso na gripe ou na sinusite. Ponto. Ok. Para o dia a dia, para a manutenção, quem tem rinite, quem quer ter a higiene nasal em dia, aí a gente fala sobre os sprays de jato contínuo, que é uma solução mais barata, eficiente, que vai borrifar direitinho, manter teu nariz lubrificado, limpo, mais fácil para respirar. E aí, falando sobre o descongestionante, existem 2 tipos de descongestionantes, os nasais e os que são ingeridos via oral, comprimidos. Normalmente estão associados nos multigripais ou a antialérgicos. Ah, tá. Então esse já tá contido ali, tu nem sabe que tu tá tomando isso. Muitos multigripais têm. E aí você toma sem saber. Falando sobre os tópicos, aí esses são os mais importantes de nós conversarmos. Lógico que os orais também têm seus perigos. Mas, por exemplo, o famoso Nelsoro, Sorine, Arfrin, enfim, existem outras aqui. A gente, Nariz. Normalmente tem a nafazolina e outros tipos de a oximetazolina, outros tipos de substâncias. O que elas fazem? Elas são vasoconstrictoras. Dentro das nossas cavidades nasais, nós temos os cornetos nasais. Temos os inferiores, os médios e os superiores. Mas quem determina o fluxo de ar dentro do nariz são os cornetos inferiores. E eles têm corpos cavernosos que se enchem de sangue. Aí quando você aplica um descongestionante, o que eles fazem? Eles diminuem o calibre daqueles vasos, aumentando a área de passagem do ar. Mas qual é o detalhe? Ele age por alguns poucos minutos, 20 a 30 minutos, passou o período, volta e volta pior. É o efeito rebote. De novo. E aí depois de alguns dias, primeiro você vai adaptando o teu nariz àquilo, causando uma dependência química. Realmente, pessoal, é uma dependência química. É um vício. Sim, que precisa ser tratado. Com o passar do tempo,
você pode perder o olfato, perfurar o seu septo. Essa substância cai na corrente sanguínea, você pode ter derrame, infarto, palpitação, arritmia, enfim, um monte de coisa que você encontra lá na bula do próprio remédio. E quando a gente detecta que a pessoa tem esse vício, nós fazemos um processo chamado de desmame, porque a gente não pode simplesmente tirar o medicamento que o corpo já está acostumado de uma vez. Então temos que fazer isso num processo gradual, juntando com o tratamento da causa inicial. Porque se não tratar aquela doença inicial da pessoa, como é que ela vai se livrar daquilo? Então a gente tem que fazer isso num processo paralelo. Para garantir que ela termine o tratamento respirando bem, sem precisar usar o descongestionante. Muito bem. A gente já está caminhando já para o fim do nosso bate-papo, do nosso De Bem Comigo. Você está conhecendo, entendendo um pouco mais como é que vai funcionar aqui sempre às quintas-feiras o nosso bate-papo. E a gente está indo para o nosso final, que é o seguinte. Pode botar aí, Lucas, para encher tela, que é qual a maior mentira que já te contaram. E hoje o assunto é otorrino. Doutor, puxa aí da memória, qual a maior mentira, pra gente finalizar o nosso bate-papo, já te contaram sobre otorrinolaringologistas? Primeiro, que o otorrino só limpa catarro. Tá. Segundo, que o otorrino só limpa cera de ouvido. E que o otorrino gosta de cera de ouvido e catarro. Na verdade, a gente não gosta disso, a gente gosta de remover, deixar a pessoa sem aquilo que está incomodando ela. E uma polêmica, assim, bem... Tontura não é labirintite. E é o que, então? Então, antigamente se utilizava o termo labirintite para designar todas as doenças da tontura. É como você pegar um cofo, colocar todas as doenças que causam tontura. Um cofo. E aí... Mete a farinha no cofo. Sim. O peixe seco. O peixe seco. E aí você tinha várias doenças, inclusive doenças fora do labirinto, que causavam tontura. Botavam tudo dentro desse cesto, desse cofo, e passavam remédio antivertiginoso por anos. Aí a pessoa continuava com tontura e gastando dinheiro com remédio. E aí, com o passar do tempo, foram descobrindo diversas doenças e deram um nome para esse conjunto de vestibulopatias. São doenças da tontura, ou labirintopatias quando são doenças específicas do labirinto. E aí nós temos diversas. Síndrome de Meniere, neurite vestibular, por exemplo, que a Dilma está se recuperando agora lá em Xangai. A vertigem posicional paroxística benigna, que é a doença dos cristais. Que aí tem que fazer a manobra e tal. Isso, é uma das mais comuns, a VPPB, e o tratamento nem com remédio é. Entendi. Como você falou, é a manobra de reposicionamento dos otólitos, que são pequenos cristais que temos dentro dos nossos labirintos. E nem todo otorrinolaringologista faz, é isso? Existem os específicos, né? Isso, e existem também fonoaudiólogos especialistas habilitados para poder fazer a reabilitação vestibular, as manobras de reposicionamento. Então, tudo isso a gente vai conversando em consulta, explicando, dando nome aos bois, literalmente. Olha, sua doença da tontura é essa. E aí, o tratamento é este. 90% das vezes se trata, a pessoa fica zerada. Algumas doenças, como a síndrome de Meniere ou doença de Meniere, você tem que passar o resto da vida tomando medicação. Depende do que é o caso de cada um. Muito bem. A gente está chegando ao fim do nosso De Bem Comigo. Recebemos ele, meu querido Dr. Guilherme Castro, ele que é otorrinolaringologista e vai estar sempre conosco aqui, batendo um papo, contando, né, mais sobre esse universo para a gente entender. O próximo papo a gente vai aprender a limpar o nariz, né? Vamos botar catarro para fora aqui, muco no nosso programa. Aqui, vamos se libertar disso. Vamos libertar. Doutor, mais uma vez, obrigado. Oi. Você gostou? Maravilhoso, pronto, obrigado. Já é de casa agora, né? Com certeza. E você aí do outro lado, ó, compartilha o nosso programa, dá um like, dá um joinha aí, fala pra todo mundo que já tem um veículo novo pra falar sobre saúde, qualidade de vida, bem-estar e de uma forma bem leve, descomplicada, porque falar de saúde não é chato. Falar de saúde não precisa ser pesado, falar de saúde é leve, porque todo mundo precisa de saúde. A gente volta na próxima quinta com mais um De Bem Comigo. Tchau, tchau, pessoal!